Todo mundo que experimenta fica desconfiado no início, mas depois acaba gostando e aprovando. A dúvida que eu recebo dos meus alunos com mais frequência é como que eu criei uma calculadora de sensibilidade. E eu vou contar essa história hoje para vocês. Mas para falar dela, eu vou falar desde o início que eu precisei levar um prejuízo de 10 mil reais para eu poder chegar nessa calculadora. Então senta aí e assiste, porque a história é boa. Eu era um jogador normal, jogava de 2 dedos, sem giroscópio, precisava largar o botão do analógico para poder atirar. Até que em 2019 eu acabei sofrendo um acidente de trânsito e ele me causou 3 fraturas, das quais eu tô em recuperação até o dia de hoje. No inicinho de 2020 eu passei todo deitado. Eu fiquei 7 meses de cama enquanto eu me recuperava desse acidente. E aí eu comecei a assistir campeonatos e screens de PUBG Mobile. Sabe aquela screen às 15 que era transmitida, onde os pro players treinavam para os campeonatos? Pois é, eu assistia ela todos os dias. Os campeonatos às 19 e chegou um tempo que eu comecei até a pedir para que os players transmitissem a tela para mim, para eu ver eles jogarem por dentro do time deles e acompanhar a call e tudo mais. O resultado disso foi que, de uma distração, eu comecei a aprender e entender os padrões que o jogo traz. E ao me achar basicamente entendido, eu resolvi colocar esse entendimento à prova e pegar lines para ver se eu realmente poderia mudar o resultado completamente de uma line. E aí, adivinha o resultado? Acabou dando tudo certo, principalmente porque eu entendi que os times cometiam praticamente os mesmos erros. E isso me gerou um certo conforto, porque quando eu pegava um time aqui e outro ali, eu acabava compreendendo que eles precisavam 80% das mesmas coisas. Nessa época, a demanda era muito grande. Para você ter uma ideia, os coaches e analistas da última PMSL, nessa época eles eram players e jogavam muito bem, que talvez sequer nenhum deles pensou que um dia eles se tornariam treinadores ou analistas. Mas eu aproveitei essa demanda, só que com ética, pois eu nunca abandonei um projeto pela metade. Mas, entre um time e outro, eu comecei a fazer treinamentos individuais, já que eu também entendia que os erros eram os mesmos. E aí foi quando eu comecei a cobrar, tipo assim, ó, 20 reais para arrumar um analógico. E aí que eu, ainda de cama, ainda em recuperação, eu acabei não recebendo de algumas equipes por mais de 2 meses ali consecutivos. Eu passei uma situação bem difícil porque a pandemia estava ativa, as agências estavam fechadas do INSS, por exemplo, então eu acabei ficando sem renda nenhuma e sem ter para onde correr. E o ofício que eu arrumei na época, ele simplesmente não me dava nada. E aí foi que eu decidi realmente parar. E aí eu parei. Mas eu não podia parar. Mas eu também não queria levar cano. Como os treinamentos individuais eles foram bem aceitos, eu acabei criando um canal por nome de Leguito TV. E ele foi fundado nessa data que está aparecendo aqui para você. E o propósito desse canal não era ganhar dinheiro. O propósito dele era hospedar os vídeos que eu mandava para os alunos que eu tinha os treinamentos. Já que eu fui assimilando que eles cometiam praticamente os mesmos erros. Então, um vídeo poderia ajudar mais de uma pessoa. E eu fui lá e disponibilizei os vídeos lá no YouTube e deixei o canal aberto. Se você for lá e assistir os meus primeiros vídeos do canal, você vai ver que eles não têm o jeito do YouTube, porque eles não foram feitos para isso. Eu até falo o nome de jogadores durante esses vídeos, pois a minha pretensão era ajudar essas pessoas. E aquele, fala galera, fala galera, fala galera, fala galera, fala galera. Fala galera, aqui quem fala é o Leguitos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Veio muito tempo depois, quando a parada já tava, sabe, em andamento. O canal, ele foi um sucesso, eu acabei conseguindo as regras para monetizar ele em 65 dias, e isso foi um marco para mim, porque depois disso eu comecei a criar vídeos com a mesma temática, mas que com a pretensão de que eu podia ajudar mais
mais e mais pessoas, e aí eu criei o canal de dicas, praticamente sem técnicas avançadas nem nada, dicas simples e normais, e essas dicas fizeram eu estar aqui onde eu tô hoje. Ainda em recuperação, mas me sentindo melhor, conseguindo ficar sentado, eu voltei a jogar o jogo, até que, para me especializar de verdade em treinamentos, eu parei de jogar o jogo para poder realmente treinar. Eu ativava e desativava todas as configurações do jogo para entender o que mecanicamente iria mudar, para poder entender o que realmente impactaria se uma opção tivesse ligada ou desligada, seja ela qual for. E eu passei um bom tempo trabalhando isso e estruturando isso, até que um dia eu defini que eu jogaria PUBG Mobile com todas as sensibilidades. Nessa época, o giroscópio não ia até 400, era só até 300, então eu tive que colocar uma sense de 300 e entender o comportamento da arma. Depois eu tive que ir reduzindo até que a minha 3x, que era a minha melhor mira da época, ela chegou a ficar no mínimo do valor de 80. E aí, depois de experimentar tudo, depois de desligar o giroscópio e voltar a jogar com o dedo para entender como funcionava, eu acabei tendo uma ideia excelente. Praticamente, eu era um cara que só queria se reerguer, mas eu acabei tendo uma ideia que ela mudou completamente o caminho que eu tive. Eu defini criar um curso onde eu cobrava uma mensalidade de R$50 e eu desenvolvia 4 temas que eram separados por votação, eram separados de acordo com a necessidade do momento, e eu entregava esses 4 vídeos que eram 4 temas para os alunos assistirem, e entrava na call e treinava eles ali por um período curto de tempo, mas era só para ver se eles tinham absorvidos o conteúdo do vídeo. E foi um sucesso. Eu esperava vender 6, 7 cursos em um mês para eu poder pagar uma parcela do notebook para eu profissionalizar o meu canal, e eu acabei vendendo 48 no primeiro mês. E isso me, fez eu abrir a cabeça para como que a internet pode, assim, ser boa, sabe? Esse curso, ele durou 1 ano. No mês de sensibilidade, cara, eu tive mais de 100 alunos, e esses alunos mantiveram uma constância, e assim, eu pude praticamente mudar a minha história naquele momento com tudo que eu tinha feito. O canal ia bem, os vídeos iam bem, eu tinha cada vez mais alunos, e nessa época aí eu bati uma marca quase de 1000 alunos, se eu for contar todo o curso. Quando deu 1 ano, eu resolvi ir lá e encerrar esse treinamento. Mas acontece que tinham outras pessoas que não participavam desse módulo de sensibilidade, por exemplo. E aí eles queriam que eu refizesse para eles, mas aí eu tive uma ideia melhor. Por que que eu não te treino e eu não ajusto para você? E aí eles acabaram aceitando, é claro. E aí eu prossegui ajustando sensibilidade ao vivo, ajustava a Red Dot, ajustava a 2x, a 3, a terceira pessoa, ajustava tudo, uma por uma das 3 sensibilidades, e aí depois atualizou e das 4 sensibilidades. Cara, eu não gostaria que você estivesse na minha pele o dia que saiu a sensibilidade personalizada para cada arma. Porque meu telefone, ele tocou tanto, tinha tanta gente querendo, que eu tive que sumir. Mas aconteceu de que, quando a demanda era alta e eu não consegui mais suprir de tantas pessoas querendo melhorar a movimentação, sensibilidade ou qualquer outra coisa, que eram os treinamentos que eu fazia ao vivo, eu defini em criar um treinamento com aqueles vídeos que vocês já ouviram falar. Você se lembra dos 4 temas por mês? Pois é, aí eu peguei o conteúdo daqueles temas e criei um treinamento que talvez você até tenha já ouvido falar dele. O nome dele é Treinamento Intensivo de PUBG Mobile. Nesse treinamento intensivo eu utilizei aqueles vídeos, e sim, tem vídeo que é exatamente daquela época, porque o vídeo, ele é contemporâneo e ele não vai precisar ser atualizado, porque o tema e todo o desenvolvimento do vídeo é atual e sempre vai ser. Mas, por outro lado, na situação de movimentação e mecânica do jogo e sensibilidade,
ele está sendo constantemente atualizado, até porque o jogo muda. E aí eu venho reformulando esses vídeos com o passar desse tempo. E esse treinamento ele foi um sucesso. Hoje eu tenho mais de 1000 vendas dele e ele sempre atendeu a necessidade de praticamente todas as pessoas. Mas, às vezes, as pessoas elas tinham dúvidas. Então, devido à dificuldade dos alunos em configurar todas as sensibilidades, por mais que tinha um vídeo, sempre aparecia uma pessoa ou outra com uma dúvida. Tipo, na 6x, na 8x e por aí vai. E a demanda nesses grupos ficou muito grande, a ponto de, às vezes, atrapalhar na minha vida pessoal, onde eu tinha que ficar respondendo mensagem o tempo inteiro, porque eu prometi e eu queria dar esse suporte para os meus alunos. Aí eu olhei com bem mais carinho para minha sensibilidade, porque eu fiz ela num iPhone 7, depois eu joguei num Redmi Note, depois eu fui para um iPhone 8 e depois eu fui para um iPad Air 4, do qual eu joguei a 60 FPS, fui para 30 travando, voltei para 60 instável, fui para 60 cravado e a sensibilidade não mudou. Então eu entendi que eu tinha ali algo que a experiência em ajustar em diversos aparelhos todas as sensibilidades tinham feito o quê? Formulado um padrão, igual eu aprendi a fazer lá no início quando eu ainda estava de cama. E aí, ao entender esses números que eu tinha colocado na minha sensibilidade e jogar eles num cálculo matemático, eu percebi que as variáveis tinham um padrão. E eu acabei criando essa calculadora com uma ideia que eu só posso falar para vocês que foi Deus que me deu. A ideia inicial da calculadora de sensibilidade era que, ao encontrar o valor da mira ponto vermelho na sensibilidade da câmera, eu já recebesse o valor de todas as outras sensibilidades, incluindo sense ao mirar, incluindo giroscópio ao mirar. Mas eu fiquei com medo, porque alguns alunos tinham bastante dificuldade e eu reparei que nem todo mundo jogava do jeito certo. Às vezes as pessoas evitavam de usar dedo e acabavam usando muito o giroscópio. Às vezes outras pessoas usavam mais o dedo e só complementavam com o giro. Então, para que eu criasse um produto que ele realmente funcionasse para qualquer tipo de usabilidade, eu resolvi partir essa calculadora em 3, onde eu tenho sensibilidade de giroscópio, tenho sensibilidade da câmera e sensibilidade ao mirar. E o mais interessante de tudo é que finalmente essa calculadora chegou na fase final do que eu projetei ela para ser. Hoje ela é hospedada em um site e quando você insere um valor viável dentro da calculadora, ela já te entrega sensibilidade padrão e sensibilidades personalizadas de armas individuais, de um jeito fácil de acessar, totalmente compreensível, de uma forma que qualquer pessoa consegue calcular a sua sensibilidade, mesmo que ela tenha a mínima noção possível do que ela está fazendo. Mas eu encerro com uma pergunta para você. Você acha que eu já recuperei aqueles 10 mil reais que eu tive de prejuízo quando eu trabalhava nas equipes? Deixa aqui nos comentários.